Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunevingre, a carta do apóstolo Tiago. Passamos agora ao estudo da carta do apóstolo Tiago, quando este escritor endereça a sua carta às 12 tribos que andam dispersas. Esta é a forma com que Tiago inicia a sua carta. Falando sobre o autor, Tiago, precisamos estar atentos para conhecer esse Tiago, citado como irmão de Jesus, mas ele mesmo se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, também conhecido como irmão de Judas, autor de outra carta. Judas cita e apresenta-se como irmão de Tiago, fazendo diferenciação natural de outro Tiago que é apóstolo e que não escreveu nenhuma carta e que foi um dos primeiros apóstolos a ser martirizado, conforme podemos observar, ler em Atos dos Apóstolos. O que temos a respeito de Tiago é que foi o patriarca ou o pastor da igreja em Jerusalém e escreveu aos cristãos judeus no estrangeiro. Tiago é citado no livro de Atos, capítulo 15, presidindo a reunião da igreja, e depois citado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9. E observem na leitura, por exemplo, de Gálatas 2, nas entrelinhas percebemos que este Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja em Jerusalém, era muito respeitado. Parece ser uma pessoa de grande autoridade, porque citou-se Tiago, parece que há uma reverência, um cuidado todo especial de todos os judeus, até mesmo em Gálatas percebe da parte também de Pedro. Lembrando também que Paulo cita Tiago como coluna da igreja, é a citação que Paulo faz. Interessante ainda acrescentarmos que em Coríntios capítulo 15, verso 7, quando Paulo vai argumentar e falar sobre a ressurreição, citando que Jesus apareceu ressuscitado a várias pessoas, no verso 7 cita Tiago, que Jesus apareceu a Tiago e depois aos demais apóstolos. Que Tiago era este? Se não, podemos perceber aquele que não era apóstolo, o Tiago, irmão de Jesus. Interessante que Jesus apareceu a um de seus irmãos carnais, e não cita-se que tenha aparecido a outros mais dos seus irmãos, mas Tiago em particular, existe essa citação. Continuando agora falando da própria carta de Tiago, podemos estar dizendo que esta carta é classificada como uma epístola universal, porque foi escrita às 12 tribos que andam dispersas. Juntamente com outras referências, tem-se que a epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição. Observe este fato histórico que temos em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, capítulo 8, que de fato todos os irmãos judeus cristãos tiveram que sair de Jerusalém e se espalharam pelo mundo. E assim, essa citação às 12 tribos que andam dispersas. Entendamos que, na verdade, agora, as 12 tribos dispersas não são no aspecto material carnal, nem naquela mesma época era, porque não existiam tribos formadas de todas as descendências de Jacó, mas faz menção ao povo de Deus, que é o Israel de Deus disperso neste mundo.
Mas também esta observação da perseguição em Atos dos Apóstolos explica a ênfase inicial da carta quanto ao sofrer com alegria as provações ou aflições, perseguições, que testam a fé e que demandam perseverança. Como pastor da igreja de Jerusalém, Tiago escreve, ou parece assim ser, escreve às suas ovelhas dispersas. O mais provável é que Tiago tenha escrito esta carta, essa epístola, cerca do ano 48, na década de 40. Talvez seja o primeiro texto escrito no Novo Testamento. Porque as outras cartas, quando se faz menção de data, se analisa sempre depois. Enquanto Tiago está escrevendo na época mais ou menos da perseguição após a morte de Estevão, uma das primeiras cartas escritas. Ainda podemos considerar que esta carta de Tiago, embora faça apenas 2 referências nominais a Cristo Jesus, há nelas muitas alusões aos ensinos de Jesus. Isto inclui referências ao Sermão da Montanha, ao Sermão do Monte. Pode observar que expressões de Tiago existem que são como se estivesse repetindo o ensinamento de Jesus aos discípulos, às multidões, o que encontramos em particular no Evangelho escrito por Mateus. Continua ainda a referência, mais da metade dos seus versículos, na carta de Tiago, são expressões imperativas ou mandamentos, ou como ordens expressas. Sob vários aspectos, é um livro, ou o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque Tiago lança as afirmações e segue em frente, como podíamos colocar, máximas de sabedoria e instruções práticas, visando uma vida cristã correta, com preceitos diretos e analogias realistas. Como observador dos fenômenos naturais e da natureza humana, Tiago extrai e aplica lições. Faz muitas comparações próprias da vida diária, do que é natural em termos terrestres, e coloca a lição. Temos ainda a colocação de que Tiago destaca também o devido relacionamento entre a fé e as obras e trata com firmeza a injustiça na sociedade. Se Paulo bateu muito a respeito de que o homem é salvo pela fé sem as obras, abram parênteses, da lei, Tiago já dá outra ênfase, que a fé leva a obras de uma vida cristã correta. Não podemos confundir um com o outro, como se um negasse o outro. O aspecto de Paulo fala as obras que alguém muitas vezes quer apontar como realizações que justificam e tornam a pessoa mais santificada. Paulo diz não, é a fé, uma questão de obras como méritos e pontos a favor, como sendo uma justiça própria. Tiago já coloca no outro aspecto, obras da fé, que leva então a virtudes, a operações de benignidade. Essa é a diferenciação. Dentro da carta temos muitos objetivos ou propósitos. Nós colocamos esses enfoques, esses pontos estanques para nós considerarmos, querendo realçar alguma coisa, mas toda a carta em si são ensinos diversos. Pelo que, destacando só alguns pontos, o propósito de Tiago ao escrever a carta é preparar os cristãos para enfrentarem provações e tentações, desenvolvendo uma legítima fé cristã. Outro ponto que podemos citar, corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvadora, entre elas o próprio destaque das obras da fé. Continuando, ainda como propósito, exortar e instruir os leitores sobre o resultado prático da sua fé
na vida de retidão e nas boas obras. Tiago vai exigir, naqueles mandamentos que coloca na sua argumentação, justamente uma vida de retidão, segundo o preceito e doutrina cristã. Tema. O que colocaríamos como tema? Colocamos esta afirmação como tema. A verdadeira fé manifesta-se por uma vida piedosa, suportando e vencendo as provações, qualquer que seja a provação, como aflições ou tentações, praticando a palavra e não apenas sendo ouvinte. Aí estaria então um resumo de toda a carta de Tiago. Esboço. É uma tentativa de organizar os pensamentos da carta de Tiago. Muitos que apresentam e estudam também indicam ou colocam como um auxílio ao estudo um esboço, mas percebemos que muitas vezes o esforço é daquele que expõe do que, na verdade, a sequência real daquele que escreve, porque assuntos que colocamos no item anterior às vezes parecem repetir-se e estarem em outros pontos mais da carta, mas é um esforço para termos uma organização. Assim, toda a carta de Tiago colocamos dentro deste esboço. Primeiro, uma introdução rápida. Tiago é muito objetivo, entra direto no assunto, colocando, primeiro tópico, as provações e seu benefício, nos primeiros versos do capítulo 1. Depois, numa segunda sessão, ele vai falar sobre o ouvir a palavra e praticá-la, não ser apenas ouvinte. Isso envolve também partes do capítulo 1 e capítulo 2. Continua falando sobre professar a fé e comprová-la, ou seja, ter fé, mas comprová-la mediante as obras da fé, que já é o capítulo 2. No capítulo 3, 4 e parte do capítulo 5, numa quarta sessão, ele coloca observações que levam o leitor a reconhecer ardis, ciladas próprias entre nós mesmos, da nossa natureza, e procurar evitá-los. Reconhecer ardis e evitá-los. É um texto mais extenso. E, finalmente, termina a carta lhe apresentando virtudes cristãs e sua prática. Exortações outras mais que são acrescentadas, e observe que não há um encerramento da carta, uma conclusão. Ele vai dando os mandamentos, colocando as posições firmes e termina a carta. Não existe nenhuma saudação particular, nenhum encerramento, vamos dizer assim, oficial do texto que ele vinha escrevendo. Simplesmente termina o texto. É assim que terminou a carta? Ou perdeu-se alguma parte da carta? Não se sabe. O conteúdo que temos é tão somente esse. A introdução é o primeiro verso, quando ele se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Rápido, sucinto. Observe que longe está a vaidade de citar-se como irmão de Jesus ou filho da Maria. Muitos têm o aspecto e o cuidado carnal, são carnais nas suas posições, enfocando a parte carnal da vida humana dos santos homens e mulheres de Deus. Mas Tiago está longe disso. Ele é simplesmente servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma conotação carnal, nenhuma vaidade humana de ter parentesco com Jesus. E observe como isso é destacado entre nós. Existe até a perseguição de uma suposta família de Jesus nas suas gerações até chegar hoje, dando ênfase à carne. E Jesus disse: a carne para nada aproveita. Lembremos que já
Em Abraão, já temos o exemplo de descendentes do mesmo Abraão, totalmente diferentes. Um segundo a carne, nem se menciona, e o outro pelo qual vem as promessas. É o caso de Isaac. Já em Isaac, repete-se, Esaú e Jacó, mas todo o assunto da bênção de Deus está em Jacó. Observe então que há uma carnalidade no meio cristão em cultos pessoais a pessoas, como Maria, como José, como outros de parentescos diversos. Tudo é carnalidade. E João, na sua carta, vai dizer, cuidado, aquele que testifica que Jesus veio em carne, no sentido que apenas participou da nossa natureza, este é de Deus, mas não tem mais nenhuma conotação nisto, como se a virtude estivesse na carne. Observemos mais que Jesus falando à multidão, ainda que disse, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida. Quando alguns assustaram pensando no aspecto material, no objeto, carne e sangue de Jesus, se escandalizaram e saíram. E Jesus depois colocou a palavra certa, carne e sangue para nada presta. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E observe que muitos estão presos em misticismo, muito presos em misticismo, inclusive atualmente muitas igrejas voltando ao misticismo passado, em termos de sal, em termos de azeite do Getsêmani, em pedaços da cruz de Cristo, em arca da aliança na frente de púlpito, em castiçais de luz espalhado pela igreja, querendo voltar à simbologia do Antigo Testamento. Cuidado com essas coisas. Continuando, na primeira sessão, quando Tiago vai falar das provações, tentações, dificuldades e o benefício que há em tudo isso, benefício que na verdade as provações levam ou são como um meio de crescimento na paciência, também leva a oração por sabedoria, demonstra a igualdade das pessoas, porque as mesmas coisas acontecem a todos, ninguém melhor do que ninguém, e também distingue entre provação e tentação. Tiago dá uma definição bem clara a este respeito. Passando ao texto, capítulo 1, verso 2, diz Tiago, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em o rosto, e ser-lhe-á dada. Então observe essas colocações de Tiago. Paulo falando das tentações ou das provações, ele fala também no aspecto que isso traz a paciência. E Paulo desenvolve uma sequência. Tiago não entrou nesta particularidade. Na sua experiência, ele fala somente de que a pessoa deve ter exercido a paciência, crescer em paciência, mas de uma forma que isso seja perfeito, completo. Ou seja, participar, sofrer, vencer a tentação ou as provações de uma forma total, completa. E não sermos como aqueles que vencemos, mas saímos da luta, da tribulação quase que arrasados espiritualmente. Mas aquele que combate com firmeza, sabendo que vai ser vencedor. E não como aquele que murmura, reclama e lastima e usa de impropérios. Assim a tribulação vai passar, certamente vai passar, mas ele não foi perfeito nesta prova, não conseguiu nota 10.
Então Tiago fala de obra perfeita, ser perfeito, completo nesta paciência que advém das provações. E coloca o aspecto da sabedoria. Se falta alguém sabedoria, compreensão de todos esses embates da vida no caminhar cristão, peça a Deus sabedoria, conhecimento, e vai ter este conhecimento. Lembremos de Paulo, que passando pela luta terrível do espinho na carne, orando a Deus, Deus lhe deu compreensão. E ele, entendendo, pronto, descansou. E disse mais, que se gloriava nas tribulações, coisa que muitos de nós não queremos nem de longe afirmar, ou muito menos ter esta experiência. Falando sobre pedir sabedoria, entretanto, Tiago afirma veementemente num aspecto: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Esses 3 versos 6, 7 e 8 do primeiro capítulo, Tiago afirma de uma forma bem veemente esse aspecto. Pede sabedoria, pode pedir, vai receber, mas com fé, não duvidando, e vai receber. Mas quem duvida, quem tem coração inconstante, dobre, ou seja, de 2 sentidos, não está firmado num pensamento, está cocheando entre uma coisa e outra, acaba por não receber. Então precisamos entender bem, apresentamos a Deus o nosso pedido, a nossa petição, a nossa súplica, e sejamos definidos, determinados nisso. É a perseverança em oração com o objetivo certo, com certeza que te vai receber. Depois continua Tiago dizendo no verso 9, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. É quando Tiago coloca que ninguém tem nada que se gloriar, porque todos, na verdade, são como erva. Citação de Salmos, citação de Provérbios, que Tiago aqui aplica. Então, quem está bem de saúde, não se glorie, como se fosse dele a virtude de ter saúde e vigor. Outro irmão está enfermo, poderá estar curado, e ele que está são hoje, poderá no futuro próximo estar enfermo. O rico pode empobrecer e o pobre pode enriquecer. Então, todas essas coisas aparentes deste mundo passam, é a ilusão deste mundo. Mas o irmão abatido, verso 9, glorie-se na sua exaltação, porque sendo fiel a Deus, será exaltado. E este caminho é certo. Continuando, diz ele ainda: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Observe esse verso 12. O benefício da tentação, ou somente provação, aflições por causa do Senhor, por causa da verdade, aquele que assim é provado, naturalmente, sendo vencedor, receberá a coroa da vida. Isto é certo. Ao que vencer, dar-lhe-ei. Esta é a afirmação constante do Senhor às 7 igrejas da Ásia. Ao que vencer. Observem esta colocação, que Pedro também faz citação da tentação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos. Aí vem a colocação, porque sobre vós repousa o Espírito, a graça de Deus. Quem quiser seguir piamente a Jesus, quem estiver na graça do Senhor, pode esperar que sofrerá
perseguições. Isso é certo. Mas suporte firme, vença, porque receberá a coroa da vida. Continua no verso 13 do primeiro capítulo, Tiago, e agora colocando bem firme. Deus, junto dessa situação de tentação ou provação. Nós temos costume de ler em alguns lugares que Deus tentou, a palavra melhor poderia ser Deus provou, mas observe como Tiago coloca: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aí está uma definição clara dos passos que levam à morte espiritual. É Deus que conduz alguém a uma situação de tentação. Mas lembremos de Gênesis capítulo 1, que o mal age nesse particular. Mas Tiago nem coloca o mal como sendo autor ou impulsionador de um processo de tentação. Coloca o próprio homem como sendo o responsável disto. Ao dizer, verso 14, cada um é tentado quando atraído e engodado, ou então convencido, ou então vencido, ou seduzido pela sua própria cobiça. Depois que a cobiça achou lugar, pronto, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado é morte. Por isso que em Provérbios temos Salomão dizendo: não se demore perto do vinho quando se mostra, etc. É fugir da tentação. É uma das virtudes que vemos em Jó. Jó fugia do mal. Não demorava-se numa situação de pensamento vicioso, de circunstâncias que pudesse levar ao pecado. Sair fora logo. Mas se demorar perto da bandeja oferecida pela situação própria deste mundo, poderá ser seduzido. Continuando, diz ainda Tiago, outra afirmação, outro ensino bonito, importante: não erreis, meus amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observe bem essa expressão. A tendência nossa é acharmos que possa haver algum dom perfeito, alguma dádiva, algum bem em outro. E esta colocação de Tiago mostra que há uma única fonte do bem. Uma única fonte do bem. Se alguém está conduzido por Deus, poderá ser canal de bênçãos, mas não é fonte. Por isso que toda forma de idolatria ou culto aos chamados santos é impróprio. Também por isso, eles não podem fazer nada, porque a fonte é Deus. Não erreis, diz Tiago, não erreis, só Deus, só Deus. É Ele, verso 18, que segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É Ele que tem que operar em nós. Aí vem outras palavras mais que encontramos nas Sagradas Escrituras, afirmando que sem Jesus não podemos nada. Ou Ele atua em nós, ou não somos nada. Porque ninguém pode fazer nada por nós. Mas cuidado, alguém pode fazer alguma coisa para os seus irmãos como canal de bênção, estando este ajudador ligado ao Senhor. Mas por si mesmo, ninguém pode socorrer ninguém. Como a palavra da nova aliança que nós vimos em Hebreus: ninguém ensinará o seu irmão, porque todos serão ensinados por Deus.
Passando a segunda sessão, segunda parte do nosso estudo, é quando temos palavras em torno de ouvir a palavra ou a escritura e praticá-la. Ouvir sobre os mandamentos, sobre a doutrina e não praticar, vai dizer Tiago, não tem vantagem nem mérito algum. Assim, verso 19, ele diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Palavra também de provérbio. Observe bem, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio também para irar-se. Na verdade, como isso é difícil. Como isso é difícil. E muitas vezes a ira se inflama rápido demais. E depois faz-nos falar impropriamente. Mas pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E esta palavra é importante: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem quiser vingar-se a si mesmo, falha, será injusto. Por isso a palavra entrega ao Senhor a vingança. Ele é o vingador de todas as questões. Continua a palavra no verso 21, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Observe nesse verso que estamos lendo, 21 e 22, ele afirma: receber com mansidão, com interesse, com atenção. Multidões ouviam a Jesus, mas não davam a devida importância. Pronto, perderam a oportunidade. Lembremos que Jesus falava, mas eles saíam praticamente vazios. E aqueles que tinham dado atenção, que buscavam a Jesus em particular para saber mais detalhes, aí o Senhor discorria profundamente e largamente naquilo que tinha ensinado. Então, receber com mansidão e não ser somente ouvinte, mas cumpridor. Lembre-se que Jesus sempre falava dos fariseus hipócritas. Falar a palavra constantemente, mas praticar, isso não faziam. E Jesus disse que os fariseus eram como fermento que leveda a massa. Cuidado com o fermento dos fariseus. Falam e não cumprem. Continuando nesse aspecto de ouvir a palavra de Deus e praticá-la, verso 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Agora observe, verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Paremos. Aqui vem um aspecto do espelho. Tão interessante essa comparação que Tiago faz. Aquele que olha o espelho, olha, vê como é e vai embora, daqui a pouco esquece como é. Não lembra-se de si mesmo. Mas observe que alguns se demoram no espelho. Se olham no espelho e se demoram. E ali pode ficar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, porque o espelho revela a pessoa como ela é. Assim, se vê algum defeito, aquele que está olhando com atenção começa a se arrumar.
mais um pouquinho, mais um detalhe, mais um detalhe, mais um detalhe, e com isso o tempo vai passando. Vamos esquecer desse aspecto que alguns colocam como vaidade feminina, ou alguns lutam dizendo que é masculina, e vamos considerando o aspecto da palavra de Deus. A palavra de Deus é como espelho, revela como nós estamos diante dela, aprovados ou reprovados, certos ou errados. Se paramos diante da palavra de Deus, tal como um espelho espiritual, a gente vai retocando e vai melhorando a nossa vida cristã. Então, quanto mais demorarmos no espelho da palavra de Deus, vamos sair melhores. Agora, se a gente olha para o espelho, a palavra de Deus, e vamos em frente, já esquecemos. Nem sabemos que estamos bem e mal. Até disso não nos ocorre mais. Continuando, Tiago vai falar agora no verso 26, dizendo: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Muitos estão presos em termos de religiosidade, mas cuidado, se não refreia a sua língua, a religião é vã. E nós temos que vigiar nisso, porque percebemos a tendência natural nossa na igreja, de nós estarmos muito prontos a falar, a criticar, olhando os outros, esquecendo de nós mesmos. Se ficamos como aquele que está atento para e pronto a falar do outro, a nossa religião é vã. Temos que cuidar de nós. Lembremos do espelho. Verso 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Outra definição da vida cristã resumida, agora colocada por Tiago. Paulo tem a sua forma resumida de explicar, de orientar, também Pedro, mas observe que Tiago usa essa expressão: religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. É usar de misericórdia com os necessitados e afastar-se do pecado. Simples, direto, rápido. Observando a carta de Paulo a Tito, a graça de Deus se há manifestado. Observe, mais à frente, ensinando-nos que, e venha o resumo de Paulo para a vida cristã: viver de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a volta de Jesus. Continuando, ainda na prática da palavra, e não só ser ouvinte, capítulo 2, verso 1 já diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Aparência humana. Como somos tendentes a sermos levados pela aparência. É o caso de Samuel. Está diante do Senhor, seu ungido, por causa do aspecto daquele primeiro filho de Jessé. Convencia os olhos, mas o Senhor mostrou: não é assim, não é assim. O homem vê o exterior, mas ele vê o interior. E Tiago coloca essa observação de um fato comum. Nós somos tendentes a isso. Olhamos, se vier alguém entrando aí arrumadinho, deve ser obreiro. Mas se entrou mais ou menos desarrumado, pronto, já vem perturbar, já vem pedir alguma coisa. E assim já estamos fazendo o juízo rapidamente.
Isso é condenável. Isso é condenável. Continuando, diz Tiago no verso 5: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós é invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou, repetindo, a lei que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Observem, amar o próximo como a nós mesmos, mas é o próximo que muitas vezes está mal vestido, ou sua aparência induz uma pobreza material muito grande. É o meu próximo. Amar o próximo como a mim mesmo. Nelson, o bem vestido. Observem esse particular, que aqui faz menção de que os que estão muitas vezes na igreja, os que se dobram e estão prontos a obedecer a palavra, muitas vezes são os mais simples entre os homens, seres humanos, às vezes os mais pobres. E lembremos que Paulo chegou a dizer que não são os grandes segundo o mundo que são encontrados na igreja. Isso é até raro, São poucos os de posse e posição que de fato estão conosco servindo ao Senhor. A maioria são, como ele diz aqui, os pobres deste mundo, ou aqueles que o mundo não satisfaz, não os enriquece. Pode ser que alguém esteja bem abastecido de recursos materiais, mas neste mundo ele se sente pobre, está ávido por alguma coisa melhor. Como dizia também Davi, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Diferente, não era a riqueza nem o prazer, o conforto deste mundo. Mas observe bem que muitas vezes a injustiça que há no mundo são dos que estão em maior posição, aqueles que estão em fama, os que estão abastecidos de riquezas. Mas cuidado para nós não sermos transgressores, fazendo acepção de pessoas. Continuando no verso 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Repetindo o verso 9, sois redarguidos pela lei como transgressores. Aí continua, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado ou julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Observe ensinamentos diretos, práticos para nós. O que se diria então, de 10 mandamentos, quando os mandamentos são trocados? No catolicismo, o segundo mandamento não é colocado. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante dela, não a servirás. Aqui não há, observe, transgressão em um ponto, em uma lei, mas na verdade a omissão de um mandamento, com isso a transgressão abunda, porque não é o povo informado desse mandamento, desta realidade que leva à idolatria.
Continuando o nosso estudo, passando à terceira sessão, professar a fé e comprová-la. Aqui temos a argumentação de Tiago sobre que as obras testemunham da fé, e a fé sozinha, sem obras, é alguma coisa morta. Assim, verso 14 diz ele: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. E ele diz, Tiago: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Observe que ele não aniquila a fé, mas mostra que a fé necessariamente conduz a obras. A fé verdadeira leva a atitudes. Assim, exemplifica ele algumas coisas. Por exemplo, crês tu que há um só Deus? Exemplo de fé. Creio em Deus. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago foi bem forte nesta palavra. Os diabos creem, talvez creiam mais do que cada um de nós aqui, porque teve um contato direto com Deus. Mas que dê a obra de crer em Deus. Mas continua Tiago dizendo: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E argumenta no exemplo de Abraão, verso 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Observe bem: fé que leva a obras, obras que testificam da fé, e não obras que levam a uma salvação por mérito. Bem diferente, precisamos ter cuidado nas colocações. Continuando, ainda no capítulo 2, verso 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os expediu para o outro caminho? Outro exemplo de obras, testificando de uma crença, de uma fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se Tiago quisesse argumentar mais, naturalmente teria muitos outros exemplos, como o Gideão, como o próprio Moisés, como Josué cercando a cidade de Jericó, e citaria muitos e muitos exemplos, mas ele é muito sucinto. Já falou, já deu exemplo, já basta. Já é suficiente para entender que aquele que professa ter fé em Cristo Jesus tem que comprová-la com obras, com testemunho, com vida que seja, vamos dizer assim, relacionada a esta fé. Assim, frisa ele no aspecto do corpo, verso 26, o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta também. Passando à quarta sessão, quando Tiago vai falar de vários ardis que devemos reconhecer e descobrir em nós mesmos ou em torno de nós e evitá-los, ou mesmo vencê-los. Ele vai falar sobre a língua desenfreada, a sabedoria terrena, a conduta normal pecadora dos homens, o falar de irmão e também o mal da presunção e aquele que tem riqueza
e é egoísta, avarento então neste particular, usa a riqueza para si e não para cumprir aquela palavra: dai e ser-vos-á dado. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Passando aos versos, a partir do capítulo 3, verso 1, vendo ardis e procurando evitá-los ou vencê-los, ele vai falar inicialmente sobre a língua desenfreada. A língua. Meus irmãos, diz ele, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Observa os exemplos, observação da vida normal no mundo, coisas práticas, que ele coloca para argumentar. Verso 4. Veja também as naus, os grandes navios, vamos colocar assim, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Por isso, voltando a palavras ditas anteriores, ele chegou a dizer tardio para falar. E nós somos tendentes a sermos prontos a falar. Alguém está falando e a gente já entra no meio da conversa, já corre. Isso é afirmação de provérbio que diz: estamos prontos a ouvir. E temos o livro de Jó como modelo, de que quando alguém está falando, argumentando, ninguém interrompe até que cesse e conclua o pensamento. Concluído o pensamento, virá o próximo da vez. Assim, ele vai falando sobre a língua, que é pronta a atuar, pequena, mas é perigosa, comanda grandes coisas. Assim diz ele: a língua também é um fogo, no verso 6, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. O cuidado com as palavras. Continua Tiago dizendo no verso 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago é direto, objetivo nas colocações. Cuidado com a língua. Aqui, na verdade, ele coloca a língua como sendo um mal que ninguém pode refrear. Mas ele não está querendo dizer que a língua é sem controle. Vimos no verso anterior, quando ele diz: se alguém não tropeça em palavra, é o verso 2, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Assim está querendo dizer que a língua é terrível. Devemos trabalhar muito em dominar as nossas palavras. Isto conseguindo, seremos perfeitos. Continuando, diz ele, falando ainda sobre a língua, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, não pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
Observe que essas referências são repetição da palavra de Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui está colocando os frutos da língua. A língua não pode estar trazendo água doce e água amargosa ao mesmo tempo. Precisamos vigiar nisto. Continuando, ainda na quarta sessão, reconhecendo ardis e evitá-los, Tiago fala sobre a sabedoria terrena, o modo de ser, raciocinar e agir dos homens. Diz ele assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Paremos um pouco. Voltando no verso 13, 14, diz ele: quem é sábio? Quem é inteligente? Precisa mostrar isso em bom trato e obras em mansidão de sabedoria. Observem essa colocação de Tiago. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, paremos aqui. Essa palavra amarga inveja, também há traduções que colocam zelo amargo. E precisamos vigiar nós mesmos. Muitas vezes nós temos um zelo sem sabedoria. Em vez de construirmos, nós mais destruímos. Às vezes até no olhar, no fazer citação, alguma coisa entre irmãos. Nós nos colocamos como juízes, como quem está condenando, sem na verdade estarmos tendo cuidado. A palavra não ensina em nós excluirmos, primeiramente, ou vermos alguma coisa errada ou alguma transgressão, mas irmos ao encontro para resgatar, ajudar como aquele que está afogando, levando, vamos dizer assim, um recurso para sair e fugir do afogamento. Mas muitas vezes nós somos como aqueles que colocam ainda mais carga e não ajudamos aos que estão em necessidade. Aí nós não estamos sendo sábios, nós não estamos tendo mansidão, nós estamos tendo amarga inveja ou, mudando a palavra, zelo amargo. Não podemos nos gloriar nisto. Certa vez eu vi um testemunho de alguém contando para outra pessoa que cercou um certo sacerdote católico e viajou com ele no ônibus e foi tantas horas de pura Bíblia, malhando o catolicismo, que o padre não teve resposta. O irmão que estava ouvindo perguntou para ele: e ele se converteu? Disse: nada, não converteu, mas que ouviu. Aí o irmão disse: bom, você pregou para ele como quem queria disputar e na verdade condená-lo. Você não pregou como quem queria resgatar a sua alma. Então ele não era sábio nem inteligente, estava com zelo amargo, não salvou ninguém, só acabou de condenar. Assim diz Tiago no verso 15: essa sabedoria que mata e não dá vida é terrena, é animal, é diabólica, colocando outras palavras para destacar. Se há esta inveja, esse zelo amargo, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora observe verso 17 e 18, que ele vai definir o que é a verdadeira sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Verso 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Observem essas colocações diante de Jesus sendo julgado. Observe bem. Imagine esta cena, Jesus de pé diante daqueles que o acusavam. Quem é que estava com sabedoria de Deus? Observe que aqueles que o julgavam vinham com falsos testemunhos, feriam a ele. Essa sabedoria não é de Deus. E Jesus calado. Se eu fiz algum mal, dê testemunho do mal. Coloquemos também Paulo diante do conselho que o julgava. O conselho procurando palavras, mentiras para acusar Paulo e mandando feri-lo. E Paulo usando só a expressão da palavra de Deus. E assim vamos ver Estevão pregando e os seus opositores pegando pedra para matá-lo. Olha a diferença. Assim, se alguém tem sabedoria de Deus, essa sabedoria é pura, é em paz, é com moderação, é tratável, é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Passando ao capítulo 4, ainda alguns ardis, coisas próprias desta vida nas quais podemos estar sendo envolvidos, que devemos estar evitando e vencendo. Tiago fala no verso 1: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Uma pergunta. Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pare um pouquinho aqui. Só essas palavras já são suficientes para nós estarmos atentos daquilo que estamos pedindo a Deus e não estamos recebendo. Por que não estamos recebendo? Não somos determinados. Ele disse antes: aquele que pede, seja firme, não seja inconstante na sua petição diante de Deus, crendo que Deus vai dar. Estamos pedindo mal? Já vêm as orientações. E devemos então estar observando estas palavras para ver se a nossa petição não é para gastar em algum deleite. Por isso que na oração do Pai Nosso volta aquela expressão: não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Não a nossa, a tua. Se é assim, não será para gastar em nossos deleites. O Senhor já vai cortar, porque não é da vontade dele mesmo. E continua a palavra dizendo no verso 4 de uma forma bem grave, forte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não ameis o mundo, diria João. Tiago já fala mais forte: adúlteros e adúlteras, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Por nos amar, o Espírito de Deus não fica satisfeito. Aí é quando o ciúme tem um sentido de prezar, amar, e não o aspecto doentio, como muitas vezes as pessoas colocam o ciúme. Se ama, zela, tem ciúme. Assim o Espírito de Deus, por nos amar tanto, quando nós estamos desviando no amor ao mundo, preferindo as coisas deste mundo e não aquelas que são eternas, Paulo disse, as invisíveis, ele fica com ciúmes. Aí continua: antes da maior graça, é o verso 6, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas, ou porém, dá graça aos humildes. Verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Aqui está colocando mais elementos que podem ser próprios de nós mesmos, de estarmos com mãos impuras por injustiças feitas, sendo pecadores. Ou, final do verso 8, nós não temos uma determinação, estamos de duplo ânimo. O coração não está firme no Senhor, estamos vacilando entre o mundo e as coisas de Deus. Pedimos para nós e pedimos segundo a vontade de Deus. Estamos cocheando. Duplo ânimo é de coração impuro. Aí vem o verso 9: senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, de fato, existe uma conduta, um costume nosso de proceder pecaminoso, mas tão sutil, e Tiago coloca isso bem destacado. Continuando, falar mal de um irmão é outro ardil também. Às vezes o comentário é só um comentário, mas na verdade estamos com espinho cutucando o irmão. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago é direto. Se nós observarmos Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, ele tece uma explicação, uma argumentação longa nesse aspecto, mas Tiago é direto neste assunto, de falar mal de um irmão, julgar ao nosso irmão. Continuando, entra já em outro aspecto, ainda em ardis desta vida, e o cuidado para evitá-los, o mal da presunção. Diz no verso 13: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Quantas vezes a gente afirma as coisas como se fôssemos donos de tudo e do futuro. Coisa normal, se diz isso normalmente, diariamente, isso é ouvido. Mas Tiago pega nesse ponto e mostra que isto é uma presunção nossa. Verso 14 diz ele: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Observe que o mal não está em planejar, mas desconsiderar o Senhor como aquele que domina sobre a nossa existência. E também que retém em sua mão a nossa vida. É na mão dele que está a nossa vida. Então, se, primeiro observando a prioridade no desígnio e vontade de Deus, aí, planejando isso ou aquilo, poderemos colocar em aplicação. E o verso 16: mas agora vos gloriais em vossas presunções, tal glória, ou toda glória tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, observe que é a coisa natural comum, mas estamos sendo presunçosos. E temos que ter a ciência, sabendo bem, sempre citarmos, se Deus quiser, se Deus permitir, se vivermos, o que muitos já estão fazendo e falando. Se Deus quiser, se eu estiver vivo,
vou procurar estar em tal lugar, em tal ocasião, etc. Passando aos últimos versos dessa quarta sessão, nos ardis, reconhecendo os ardis e procurando evitá-los, Tiago fala da riqueza, ou a riqueza egoísta. Diz ele no verso 1: Eis, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Precisamos ter cuidado, irmãos. Observe que, falando somente ricos, estamos nos colocando sem cuidado neste aspecto. Porque o mal não está na riqueza, mas no amar a riqueza, colocar nela a nossa confiança e esperança. Ou sendo injusto, diminuindo o que devemos pagar, ou aquilo que é devido aos outros, de forma injusta, para manter a riqueza, ou ter essa riqueza guardada conosco. Mas observem, se alguém for rico e não colocar o coração nisto, isso vem de Deus também. Por isso que a palavra em Provérbio diz que o rico e o pobre se encontraram, e a ambos Deus os fez. O que o rico tem que tomar cuidado é que deve viver essa vida não confiado na riqueza, sabendo que sobre ele rico certamente vai vir o juízo de Deus se ele não aplicar aquela riqueza de uma forma coerente, segundo aquele que primeiramente deu. A riqueza chega a ser um talento que o homem que a recebeu deve administrar. Administrando, tudo bem, está tudo bem. Fazendo isso com justiça, e é bem para muitos. Cuidado isso. Por isso que Tiago, falando, vós ricos, depois vai falar sobre as injustiças cometidas por ricos. Na sequência, ele vai dizer: deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Se alguém tem riqueza e não entra por esse caminho, está livre. Mas quem, para guardar a riqueza ou aumentá-la, usa de meios impróprios, injustos, está condenado. Por isso que ele diz: lamentai, a condenação é certa. Continuando, nós temos agora o final desta carta, no capítulo 5, a partir do verso 7, mais algumas exortações são faladas sobre virtudes cristãs e a sua prática. E assim, passo a passo, consideremos. Nas virtudes cristãs e sua prática, Tiago argumenta a partir do verso 7 a paciência e a constância. Assim diz ele: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Para o que é lavrador, ele tem que ser paciente e constante, plantar a semente e zelar por ela por um tempo longo às vezes, até que aquela semente venha a dar origem a uma planta e a planta traga os frutos. Se ele foi paciente um tempo, mas não foi constante, todo o trabalho é perdido. Assim, na vida cristã, Tiago diz que temos que ser pacientes e constantes,
sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Então, sendo perseverantes no caminhar cristão, logo seremos surpreendidos pela volta de Jesus e ao fim de toda a luta neste mundo. Ainda continua ele no verso 9 dizendo: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Observem que no verso 9 ele volta a falar de queixume uns contra os outros. Seria como o irmão falar contra o irmão, irmão julgando a outro irmão. Ele volta ao assunto, dizendo para ter paciência. Já Paulo, falando alguma coisa, diz: sofrei vós o dano. Sofrei vós o dano. É uma colocação feita por Paulo. E de Tiago, desta forma: ser paciente, ter paciência, suportar, porque a recompensa é certa da parte de Deus. Indo mais à frente, um verso só, outra exortação, falando sobre a genuína honestidade, diz ele: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Observe que está repetindo as palavras de Jesus. Sim, sim, não, não, que o que sai disto é de origem maligna, disse Jesus. E aqui ele diz: para que não caiais em condenação. É ser sincero, palavra verdadeira. E somos tendenciosos a, quando queremos nos excusar ou argumentar, a gente aumenta mais um ponto na nossa colocação. E isso, na verdade, é mentira. Então é sim, sim, não, não. Não pude ir a esse compromisso porque esqueci. É mais fácil do que começar a procurar palavras que vão trazer a mentira ao final. Melhor dizer, a razão real. Se existe um empecilho real, fala um empecilho real. Se não existe, não tem o que falar ou argumentar. Procurar razões que não existem para uma justificativa. Sim, sim, não, não. Basta. Sinceridade. E, finalmente, oração pelos enfermos. Outra colocação, ensino. Ainda que possa ter ensinamento de aplicação, diz Tiago: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Aqui está a colocação clara de Tiago, falando sobre a enfermidade. Primeira situação: está aflito, ore. Está contente, cante louvores. Está doente, alguém te ajude. Chame alguém que possa orar por você e ungir com azeite. Observe que esta é a colocação única praticamente que nós temos na Sagrada Escritura sobre a unção. Não é falado, vamos dizer assim, extensamente pelas cartas. Temos Jesus falando para irem pôr as mãos sobre os enfermos, ungir os enfermos e que seriam curados. Estes sinais seguirão os que creem. Essas palavras existem. Mas observem a indicação: chame os presbíteros da igreja. O que mostra também uma certa privacidade no uso do azeite. Porque Jesus falou isso aos apóstolos. E falou agora a Tiago para serem chamados os presbíteros. Existe sim essa colocação.
Mas hoje em dia vemos que várias pessoas têm tomado a liberdade de andarem com azeite, irmãos e irmãs, e assistirem a outras pessoas ungindo-as. Não vamos julgar, não vamos condenar, nem aprovar. Cada um que faz isso esteja inteiramente consciente do que está fazendo. Se recebeu de Deus recebeu, aplique. Mas se não recebeu de Deus, estão tomando uma autoridade que não lhe é colocada. Então, cada um sonde bem esse particular a respeito do uso do azeite. E o azeite, no caso, para estar sobre os enfermos. Naturalmente se entende os irmãos, os que têm fé. Não é sobre qualquer um que está enfermo e ungir. Uma pessoa incrédula que não conhece Jesus, que não conhece o sentido do azeite, não cabe ungir essas pessoas. E muito menos ungir a endemoniado, para que o demônio saia. Não é esta a colocação da instrução da palavra de Deus, porque o azeite não terá virtude. O sentido do azeite é a figura, é o que ele representa que é importante, e não o elemento azeite. E a oração da fé. O que vai curar não é o azeite, é a oração da fé. E também, Tiago acrescenta que se houve questão de pecado, pela oração, pela fé, vai acontecer de ser perdoado. Aí acrescenta ele, no verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração pode muito em seus efeitos. Mas voltemos um pouquinho. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Será que daqui que surgiu o costume no catolicismo do confessionário? O confessionário é contar as culpas nossas falhas para um homem. Enquanto o sentido não é nós falarmos do podre da nossa vida para todo mundo, uns aos outros. Nisso devemos ter até vigilância, porque se eu não escolher direito a quem vou buscar uma palavra de consolo, de orientação, eu estou entregando o ouro na mão daquele que vai fazer uso indevido dele. Aí seremos caluniados ou difamados. Não será calúnia se é uma verdade, mas será uma difamação. Então, cuidado. O sentido é que nós reconhecemos as nossas fraquezas, nossas falhas, e isso estar como declarado, confessado entre os irmãos, mas não é para nós chegarmos e tecer todo o quadro de uma atuação errada. Isso será publicar o pecado. Não, é confessar. Dizer ser pecador basta, porque se entrar em detalhes, já estamos falando coisas torpes para o irmão ou diante da igreja. Então, não é o sentido do confessionário, não. E muito menos de forma pública, não. Cuidado, vigia neste aspecto. Agora, que a oração tem muito efeito? Tem. Aí vem a citação que Tiago faz no exemplo de Elias, verso 17. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Na verdade, nós não vemos em Elias uma vida frágil, cheia de tropeços, mas o que Tiago quer destacar é que ele é homem, como nós somos homens. Ele é falho como nós somos falhos, mas nós podemos ser tal como ele. Temos também, diante de Deus, uma posição tal que orando, Deus vai nos responder. E finalmente, observe que a carta termina de uma forma muito abrupta, que falava Tiago sobre a conversão de um pecador, e para nisto, quando no verso 19 diz ele: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então observe um aspecto relacionado a desviados da verdade, que se forem outra vez
recuperados, e isto vai fazer com que a sua alma seja salva, os seus pecados sejam cobertos, perdoados, expiados. Mas não é somente o desviado, é qualquer um pecador a quem nós chegarmos, conseguimos resgatar a sua vida pecaminosa, convertendo, ou ele sendo convertido para o Senhor, a vida dele estará salva, a alma salvará da morte a alma, e os seus pecados serão cobertos, expiados. Então aqui está dizendo aquela outra palavra que também em Provérbios encontramos: quem ganha uma alma, sábio é. Quem mais que agrada a Deus? Como a festa no céu, por obra de justiça que o justo faz, ou por uma alma que seja resgatada da perdição. Então, no sentido é esse. Observe que Tiago usa outras palavras, mas são palavras já conhecidas em Provérbios e em outros lugares mais das Sagradas Escrituras. O que vimos nesse estudo de Tiago é o esboço que nós apresentamos ou colocamos como uma opção a ser seguida, as provações, seu benefício. Segunda sessão, ouvir a palavra e praticá-la. Terceira sessão, professar a fé e comprová-la. Quarto, reconhecer ardis e evitá-los. E quinto, virtudes cristãs e sua prática. O propósito ou os propósitos e objetivos da carta, podemos conferir, de fato foi preparar os cristãos para enfrentar provações e tentações, desenvolvendo uma legítima fé cristã. Também foi propósito corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvadora. E também exortar e instruir os leitores sobre o resultado prático da sua fé na vida de retidão e nas boas obras. E o tema, podemos conferir, de fato foi: a verdadeira fé manifesta com uma vida piedosa, suportando e vencendo as provações, praticando a palavra e não apenas sendo ouvinte. Se pudéssemos colocar versículos importantes deste texto de Tiago, poderíamos colocar um que é muito utilizado, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Outro verso: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se formos colocar outros versículos, falam mais diretamente com cada um de nós, nós teremos uma grande variedade de versículos que poderemos estar aplicando. E assim encerramos esta carta de Tiago, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.